Bom dia, paz e graça. Meu nome é Felipe e eu quero trazer mais uma reflexão aqui sobre a palavra salvação, sobre a salvação em Cristo. Começando a leitura, que está lá em Éfeso capítulo 1, o versículo 4, que diz assim: Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concede gratuitamente do amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. No versículo 4, a gente lendo por período, respeitando os sinais que a Bíblia tem, diz assim como nos escolheu, aí vírgula, nele em Cristo, e antes da fundação do mundo, outro período, vírgula de novo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Deus, ele diz que antes que o mundo existisse, antes que as coisas existissem, Ele criou todas as coisas e Ele fez isso, mas também Ele fez uma coisa, Ele predestinou aqueles que eram para ser dele, segundo a graça. E a palavra nos escolheu nele antes da fundação já diz isso, que Deus ele nos escolheu muito antes que o mundo pudesse existir. A palavra também predestinou diz isso, e o interessante é que ele diz segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo a sua própria vontade, segundo a decisão da sua vontade, foi uma coisa decidida por Deus. Deus ele decidiu, Deus ele fez, Deus ele decretou. Então a salvação é uma decisão de Deus. A gente é lógico que tudo que a gente faz tem alguma relevância, mas a decisão de salvação, primeiramente, parte da parte de Deus. Deus ele decidiu, Deus ele tinha predestinado. É por isso que a pessoa que é salva, a Bíblia fala que ela sempre vai ser salva, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Segundo a base que Jesus disse, segundo a base que a própria palavra diz, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa existir, antes de nós próprios, a gente próprio existir, então foi uma decisão própria de Deus. Deus ele decidiu, Deus ele executou, Deus ele fez a sua sentença e Deus mesmo ele decidiu nos salvar. A salvação em Cristo é por isso que a salvação é mediante a fé em Cristo. A gente crê que Deus ele nos salvou porque ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Como diz a própria palavra. Diz assim, e por que ele fez isso? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concede gratuitamente no amado. O amado aqui se refere a Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, isso é a vontade de Deus. Deus ele ter decidido isso, ele ter nos resgatado do pecado. Isso foi a vontade de Deus. Segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Outra vez a palavra predestinou, dizendo que todas as coisas foram predestinadas conforme a vontade de Deus. Outra, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, a palavra dizendo nós os que foram salvos, que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também criado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da
sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Deus nos resgatou e Deus nos predestinou para louvor da sua glória. Isso é o propósito do homem. A gente tem que agradecer, louvar a Deus, porque foi uma atitude dele, ele ter nos resgatado, uma atitude dele, ele ter nos salvado. Então Deus, ele fez tudo isso conforme a sua vontade e simplesmente conforme a sua vontade, porque ele quis fazer isso. Amém? Ficamos aqui com mais essa reflexão. Até o próximo vídeo. E lembrando que eu vou estar trazendo algumas explicações sobre a palavra. Se você quiser estar sempre acompanhando, siga o meu canal e fique sempre atento.